Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, no seu capítulo de número 17, e o versículo de número 7. Confesso aos irmãos que eu orei ao Senhor e tinha preparado outro texto. E ontem à noite, ao meditar, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Até por conta do tema que eu tinha passado, eu ia falar sobre recomeço e vou falar sobre recomeço. E o Senhor falou comigo nessa passagem bíblica. Eu ia trazer sobre a mesa que Cristo serviu a última ceia. E Judas estava presente e quando tudo estava prestes a terminar, teve um recomeço na vida dos discípulos. Mas o Senhor falou ao meu coração e eu gostaria de entregar, e gostaria que os irmãos fossem sensíveis à voz do Senhor. E que possa aprender um pouco mais com a palavra, ainda mais do que você já sabe. Quantos encontrou, digam amém. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: levanta-te e vai a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tenho ordenado a uma viúva. Ele ordenou a quem, irmãos? Uma viúva que te sustente. Versículo 17. E sucedeu depois dessas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não estava mais fôlego. Versículo 24. E a mulher disse a Elias: agora, por isto eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu aprendo com esse texto, embora a Bíblia não nos menciona a mãe e o pai do profeta Elias, ele aparece em cena com uma incumbência de confrontar o rei Acabe e Jezabel, que estava fazendo uma atrocidade em Israel. Eles compram os profetas, ele compra as pessoas e faz da sua maneira e do seu jeito, com as suas regras, com a sua maneira de impor. E eram pessoas que estavam ali presentes, que conheciam a palavra, mas que já estavam vendidos, que já estavam comprados. Me chama muita atenção, o período que nós vivemos é um período em que a religiosidade, ela tem atrapalhado demais o reino de Deus. Porque não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a igreja, é sobre o reino de Deus. Quando nós levamos uma vida de princípio, no livro de Provérbios tem mais de 400 princípios. E é um livro que vai nos ensinar, se você não tem o hábito de ler Provérbios, que você possa ler todos os dias, referente ao dia. No dia 24, o Provérbios 24, amanhã 25, o Provérbios 25, e assim sucessivamente. Ele vai te dar uma lição constantemente do dia a dia, a você não fazer aliança com o ímpio, a você não fazer sociedade com pessoas alheias, é você não adulterar, é você não roubar. E princípios, não é regras, é princípio. Princípio não cai em desuso. Princípio não tem data de validade. Princípio ele é constante. E o que me chama a atenção é que os homens, eles são amantes de si. Os homens, eles querem tirar vantagem em tudo. E esse período que Israel estava vivendo, o período que Acabe e Jezabel estava, o povo estava sofrendo. A ponto de alguns profetas que não queriam ser vendidos, estavam sendo alimentados com pão e água. Pessoas faziam dívidas para sustentar mais de 50, 100 profetas nas cavernas com pão e água. E Deus chama Elias para esse tempo. E o primeiro relato de Elias é ele aparecendo em cena e falando com Acabe, confrontando ele. E dizendo para ele: olha, é o seguinte, não vai chover. Mas não era Deus que estava falando para ele. Não era Deus que pediu para ele falar. O que me chama a atenção é o nível de intimidade que este homem tinha com Deus, a ponto de falar e Deus assinar embaixo. A ponto de ele falar e Deus, Elias falou, agora eu tenho que fazer. O relacionamento dele era tão grande. Tem pessoas, irmão, que tem medo de orar.
Tem pessoas que têm medo de orar, de medo de Deus fazer o contrário da oração. Pasme vocês, mas eu já ouvi pessoas falar isso. Não, eu não vou me santificar não, porque eu vou passar por muita prova, por muita luta. Toda vez que eu jejuo, toda vez que eu oro, toda vez que eu consagro, a minha vida é uma vida turbulenta e eu tenho medo até de orar, de vir as coisas ao contrário na minha vida. Ou um pouco. Que Deus é esse que essa pessoa está servindo? E Elias, ele ora naquele momento e ele fala, e Deus assina embaixo. Só que é o seguinte, nós somos responsáveis nas nossas palavras. Nós somos responsáveis por aquilo que sai da nossa boca. Porque tudo aquilo que eu falo, eu comunico. Tudo aquilo que eu comunico, eu atraio. Então a palavra, ela tem poder, tanto positiva quanto negativa. Aí Deus fala assim, é o seguinte, estou concordando com você. Só que você vai ter que sair fora, porque senão você vai morrer. Vai para o Ribeiro de Querite, porque ali eu vou te sustentar. Não sei se ele esperava um rei, eu não sei se ele esperava um levita, eu não sei se ele esperava algum irmão, eu não sei se ele esperava algum agente de Deus para levar ali uma comida para ele, mas quando ele está no período da dependência de Deus, tem corvos para sustentar eles. O que me chama a atenção é que muitos lugares que nós desprezamos, ou muitas pessoas que nós não damos valia, é essas pessoas que Deus vai nos usar para nos abençoar. Eu vou repetir porque tem pessoas aqui precisando dessa palavra. A pessoa que você menos espera é a pessoa que Deus vai usar para te abençoar. As pessoas que você menos espera são pessoas que Deus vai usar para abrir a porta para você. Para estender as mãos para você. Para lhe dar uma oportunidade. Aleluia. Não podemos criar expectativa no homem, não podemos criar expectativa na mulher, mas quando criamos expectativa em Deus, Ele é o autor de nos abençoar. O maior interessado em nos abençoar é Deus. Deus não tem prazer de ver ninguém triste, chorando, amargurado, provado, cabisbaixo, não. Talvez você aprendeu assim. Talvez o que foi imbuído na tua vida ao longo da sua trajetória como cristão, é que quanto mais prova e mais luta você passa, mais santo você é. Quanto mais dificuldade, mais perseguição você passa, parece que você está mais próximo de Deus. Isso não é verdade. Porque Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, eu quero que vocês tenham uma vida e vida com abundância. Abundância é para você e pelo seu próximo, é para você e pelos outros, é para você e para o que te acompanha, é para você e para o de fora. Jesus quer te abençoar a ponto de ter para você e para o outro, mas no reino de Deus há uma diferença, igual no mundo. No reino de Deus, você nega para ganhar, você primeiro dá para depois receber, você perde, por isso você ganha. Então, cuidado para você não querer ganhar vantagem em tudo que você coloca a mão, mas esteja pronto com um coração sincero a poder abençoar as pessoas que estão à sua volta, aleluia. E quando ele vai para o ribeiro, a Bíblia vai dizer que quem traz carne para ele é os corvos. Esses animais estavam sobre uma ordenança. Porque quando Deus manda, irmão, jumenta fala. Quando Deus manda, pedra sai água. Quando Deus manda, uma queixada mata mil. Quando Deus manda, o rio abre, o mar abre. Quando Deus manda, vem cordoniza de todos os lugares. Quando Deus manda, cai pão do céu. Quando Deus manda, Ele coloca por terra, Ele mata, Ele traz vida. Ele é Deus e fora dele não há outro. Não estamos nessa terra para interrogar Deus. Nós estamos nessa terra para entender. Ah, mas eu não concordo. Não precisa você concordar, basta você respeitar o processo que Ele está fazendo na tua vida. Você está aceitando o processo de Deus na sua vida? Todo recomeço é necessário um processo. O começo ele é desafiador. Quando nós olhamos para o começo fala de passado. Recomeço fala de futuro. O recomeço fala de percas, o recomeço fala de ganhos. O recomeço ele trabalha muito com o emocional. O recomeço, quando eu recomeço, no meu emocional eu lembro das minhas dores, dos meus choros,
que não deu certo, por isso que eu estou recomeçando. Mas eu me lembro também daquilo que pode dar certo, do meu futuro, da esperança, da alegria. E a Bíblia vai dizer no Salmo de número 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Eu estou pregando para um grupo que crê em Deus, sim ou não? Eu estou pregando para um grupo que não depende de vacina, que não depende do euro, que não depende do câmbio. Eu estou pregando para um grupo de pessoas que depende inteiramente de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus traz esperança para o seu coração nesta noite. Talvez algumas pessoas estão atormentados. O que vai ser de 2021? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o viver para mim é Cristo. E o morrer é ganho. Eu só sei de uma coisa: eu estou na dependência de Deus. Como diz aquele hino: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Do mesmo jeito, aleluia. Ele continua sendo Deus. Nós, sem Ele, nós não somos nada. Mas Ele, sem nós, ainda continua sendo Deus. Somos nós que precisamos dEle. Não tenta barganhar com Deus, esteja pronto a obedecê-lo. E quando Elias está naquele lugar, há uma seca muito grande em volta. Mas ele está tomando da água fresca e comendo da carne fresca. O que eu aprendo com isso, querido, é que o mundo pode estar no caos, pastor Wellington, o mundo pode estar sucumbindo, mas a igreja de Cristo ainda está de pé, aleluia. Eu aprendo com Elias que o mundo lá fora pode estar corrompido, o mundo lá fora pode estar caído, mas aqueles que estão em Cristo estão de pé. E aí, meu filho, como é que está? Está tudo bem. E aí, meu irmão, como é que está? Mas você está desempregado, mas está tudo bem. Perdeu a mãe, mas está tudo bem. Perdeu o pai, mas está tudo bem. Porque eu confio no Senhor e logo, logo eu encontro com todos eles. Deixa eu dizer algo para você. Essa vida é uma aventura a qual ninguém sairá vivo dela. Vou repetir. Essa vida é uma aventura a qual ninguém sairá vivo dela. Então viva com intensidade. Viva o melhor que você pode no presente. Quando você estiver com seus filhos, 100% com seus filhos. Quando você estiver com a sua esposa, 100% com a sua esposa. Quando você estiver no seu trabalho, 100% no seu trabalho. Com intensidade, viva o momento presente que você está. Não depende dos momentos para você ser feliz. Até porque a felicidade vem da fonte que é Cristo. Nós somos felizes porque nós temos Cristo em nossas vidas. Independente de qualquer situações, amargas, boas, nós estamos felizes. Mas quando começa a ficar cômodo para ele aquele lugar, Deus seca o ribeiro. Olhe para a pessoa mais bonita e cheirosa que está do seu lado. Se você não encontrar, pode olhar aqui para frente, por favor. Não entendi a risada, mas tudo bem. E fale para ela assim, ó: Deus é Deus de recomeço. Olhe para ela e fala de novo: Deus é Deus de segunda oportunidade. Pois é isso que Ele vai fazer na tua vida no ano de 2021. Você crê, irmãos? Então aplauda o nome do Senhor bem forte. Aí Deus dá uma ordem para ele, dizendo assim: ô Elias, é o seguinte, você vai ter que sair desse lugar aqui e ir para Serepta. Ele deu o lugar, porque Deus, quando Ele guia uma pessoa, Ele dá a direção. Mesmo que Ele não fale na hora, mas Ele vai revelar depois. Tem uma mulher que eu já ordenei para te sustentar. Eu não sei se Elias pensou que era uma milionária, eu não sei se Elias pensou que era uma pessoa, sabe, remunerada, sabe? Mas quando ele chega em Serepta, a primeira mulher que ele encontra viúva é aquela viúva que está apanhando alguns galhos, alguns gravetos. E Elias vai dizer para ela assim: mulher, eu estou com sede. Sabe por que ele estava com sede?
Porque de Querite até Serepta dava mais de 100 quilômetros, querido. E ele percorreu esse caminho até chegar lá. E tem gente para andar 1 quilômetro para vir para a igreja acha muito. Tem gente que para fazer um esforço, para fazer uma volta no quarteirão e evangelizar, pastor Cid. Misericórdia, irmão, não dá não, esse sol está muito escaldante. Mas Elias anda, porque ele sabia que quem estava à espera dele era o Senhor. E ele fala para a mulher, eu estou com sede, me dá um copo d'água. Queridos, estava passando por uma seca. Não chovia há mais de 2 anos. O período que ele fica, se você for olhar na cronologia da Bíblia, vai ser exatamente próximo a 2 anos que ele fica no ribeiro. Por um ribeiro secar, ele ficou quase 2 anos ali no ribeiro. Então, estava uma escassez de água. E aí ele pede água para aquela mulher. E sabe o que me chama a atenção? É que ele não oferece nada para ela. Ele não promete nada. O detalhe é que tem muita gente querendo fazer algo para Deus, querendo algo em troca. Se o Senhor me der, eu faço. Se vir primeiro, eu faço. É sobre quem você é. Ser, fazer e ter. Não é fazer para ser ou ter para ser. Ser primeiro. Quem você é? Cantou o hino aí. Eu sou quem me diz que eu sou. A imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:26. Eu te fiz para dominar e governar a terra onde você colocar as plantas do seu pé. Aleluia. Eu estou falando para a gente aqui que vai virar um tanque de guerra neste ano de 2021. Eu estou falando para pessoas que precisavam ouvir essa palavra e vão sair daqui renovados pelo Espírito de Deus. Eu estou falando para pessoas que estavam esperando essa palavra e está explodindo o seu cérebro nesta noite, dizendo, a partir de hoje, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou ser um novo marido, uma nova esposa, um novo pai, uma nova mãe, porque eu creio no recomeço de Deus na minha vida. Deus não tem prazer de ver ninguém prostrado, irmão. O segredo do fracasso é ficar prostrado. Aleluia. Quem está pronto a recomeçar aqui? Eu estou. Aí ela, é água que você quer? Ela poderia falar para ele, água? Nós estamos passando por um momento muito difícil de água. Ninguém tem água aqui, como é que você pede água? Não, mas ela obedece. Espera aí que eu vou pegar. Ela vira as costas na obediência. Aí Elias viu a obediência dela e falou, já que você está obedecendo, então é o seguinte, eu quero um bolo. Imagina, irmão. Olha o pastor Herto. Bater palma na tua. Irmão, é o seguinte, eu quero um copo de Coca-Cola e eu quero um bolo também. Eu quero que você faça um bolo para mim. No tempo de hoje, irmão. Vai caçar o que fazer bolo para você. Não faço nem para meu marido, vou fazer para você. Não faço nem para mim, vou fazer para você. Mas aquela mulher, ela revela algo para o profeta. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Você tem o quê? Não, eu tenho um pouquinho. Mas tem? Aleluia. Mas tem? Tem um pouquinho de fé aí? Tem um pouquinho de esperança aí? Tem um pouquinho de gratidão aí? Tem um pouquinho de confiança aí? É nisso que o Senhor vai prosperar na tua vida. Não precisa muito, porque com Deus o pouco Ele faz muito, aleluia. Oh, aleluia. Quando o irmão passa o cartão lá no banco, lá quanto tem lá? Tem um pouquinho? Ou não tem nada? Se não tiver nada, não tem problema, ele também prospera. Se não tiver nada também, ele faz ter. Porque Deus é especialista em criar. Quando Ele olha e o Espírito pairava sobre a face do abismo, só tinha caos. Quanto pior para Deus é melhor. Porque o ser humano vai ter certeza de que foi o próprio Deus, para depois ninguém ficar batendo no peito e ficar falando, fui eu que fiz. Ei, não é sobre você, não é sobre as pessoas, é sobre o reino. Não é sobre a força do seu braço, é sobre Ele contigo. O que você tem aprendido nesse processo de pandemia? Quanto você tem crescido nesse processo de pandemia?
O que você aprendeu com ele? Qual foi o processo de purificação com ele? Falo, querido, eu passei por um processo de purificação no ano de 2020. Foi necessário. Muitos se achegaram a Deus. Mas muitos se cumpriram. Apocalipse. Quanto mais sujo, ficou mais sujo ainda. Aleluia. Você está entendendo? Quem está comigo? Diga amém. Vê se a pessoa que está do teu lado está viva aí, está acordando. Se ela não tivesse, dá um cutucão nela. Fala, está vivo. Glória. Primeiro provado, querido, para depois aprovado. Primeiro você senta para aprender, para depois você ficar de pé para ensinar. O que me chama a atenção é o ourives, aquele que mexe com ouro. Alguém já mexeu com ouro aqui, especialista em ouro? Não? Eu já mexi com cobre, com latinha de alumínio que eu pegava quando era pequeno na rua, até latinha, mas ouro não. O especialista em ouro, pastor Sidney, é o seguinte: ele pega o ouro, a pepita de ouro toda impura, e ele coloca no fogo, para tirar as impurezas. E ele, em período, ele vai olhando para aquele lugar, para aquele ouro, para ver se está do jeito que ele quer. Sabe como ele conhece que o ouro está perfeito? Quando ele olha e ele começa a vê-lo, a enxergá-lo, a sua imagem e semelhança. Então, quando reflete o espelho, como se fosse um espelho ouro, aí o ouro está preparado, porque arrancou todas aquelas impurezas, e aí ele olha e fala, não, agora tá bom. Você é como se fosse um ouro, que Deus muitas das vezes permite você passar pelo processo do fogo. E aí, em tempo ele vai lá e olha para você. Será que ele está olhando a imagem e semelhança dele? Será que você já está preparado para sair daquele processo? Você está aceitando o processo de Deus na sua vida, de impureza? Porque nós não estamos em fase de construção, nós estamos em fase de desconstrução. Forte isso, né? Porque foi tanta coisa imbuída em nós, que agora é o momento de arrancar, por perfeito, saltar para fora. Muitas pessoas até indo, eu tinha tudo para dar errado. Não, querido, nós temos tudo para dar certo. Que Deus é esse que fez uma obra que não era para dar certo? Ele mesmo falou, e eu vi e fiz, e que era bom. Há uma troca de valores muito grande por aí agora. Nós estamos em fase de desconstrução, quando eu me desconstruo das coisas que foram imbuídas, tantas coisas que foram colocadas em mim, sem eu nem perguntar se era certo ou errado, mas foi colocando e fui aceitando. É certo isso? Ah, então tá bom. Ah, você está dizendo isso? Não, mas é o pastor, mas é o líder, mas é o padre. Está aqui? Não. É princípio? Não. Então desconstrua, querido, e começa a se construir mais no Senhor. Deixa o perfeito de Deus ser a mostra. E quando o Senhor olhar para você na prova do fogo, Ele tem que começar a olhar a sua imagem e semelhança. Tem muita gente que parece com tantas coisas ali no processo, menos Deus. Mas nesta noite que você peça ao Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. Que nesta noite você possa pedir, eu quero ter a mente de Cristo em mim. Para que quando as pessoas olhar para mim, não enxergar um artista, não enxergar um cantor, não enxergar um empresário, não enxergar um médico, não enxergar um doutor, mas que venham enxergar a tua imagem e semelhança e possa ver o Senhor em mim, aleluia. As pessoas têm que ver você como o reino de Deus em movimento na terra. Quando Elias passava, as pessoas identificavam, ali vai um homem de Deus. As pessoas olham para você e falam, ali vai um homem de Deus. Ou as pessoas estão falando o que de você? As pessoas estão falando, ali vai um fofoqueiro,
ali vai um caloteiro, ali vai um adúltero. O que estão falando de você? Que você possa ser a imagem e semelhança do Senhor. Que as pessoas identifiquem Cristo em você. Que quando as pessoas se aproximarem de você, elas tenham o prazer de ouvir Deus em você. Porque Deus trabalha em você para depois trabalhar através de você. Há uma diferença. Primeiro eu aceito em mim, para depois Deus trabalhar através de mim. Tenha humildade de aceitar o processo de Deus na sua vida. Nós vamos correr. Ela obedece e ele realiza o milagre. Deus usa ele e brota. E aí a aposentadoria daquela mulher ali já começa. Porque ela tinha azeite para ela, para o seu sustento, e podia até vender. Porque não acabava. Até voltar à normalidade a água. Ela hospeda o profeta Elias num cômodo da casa na parte superior. E o profeta está ali sendo cuidado por ela e por Deus. Só que eu li com vocês o versículo de número 17, que isso sucedeu essas coisas. Que coisa? Que coisa que sucedeu? Ele já tinha falado com Elias, ele já tinha falado com Acabe, ele já tinha sido sustentado pelos corvos, já tinha multiplicado o azeite e a farinha. Mas agora, o filho dessa mulher tem uma enfermidade, eu não sei o que era, mas tem uma enfermidade tão grave a ponto de levar ele à morte. Ele sucumbe. E a tendência das pessoas é culpar alguém. A tendência das pessoas quando vem uma adversidade, roubaram o carro, bateram no carro, perdeu um ente querido, saiu do emprego, teve alguma perca, é achar alguém culpado, nunca é ele. Quando culpa as pessoas e ainda culpa a Deus. Porque ela agora olha para o profeta e fala, o Senhor não é um homem de Deus? Ela faz uma pergunta. Antes do versículo de número 24, ela fala assim, você não é um homem de Deus? Agora você vem, Elias, apontar aqui o meu pecado. O que eu tinha? Você veio aqui me atormentar. Meu filho, nós estávamos bem. Só que sabe o que me chama a atenção? É que quando o profeta foi pedir água para ela, ela falou que a última refeição que ela ia realizar, e depois ela ia morrer com o filho. Aí ela está sendo sustentada pelo Senhor, e lá na frente o menino morre e ela vai culpar o profeta. Mas ela falou que era a última refeição e ela já estava esperando a morte. Mas lá na frente ela não aceita. Aí ela fala assim, Deus matou meu filho. Elias poderia olhar para ela e falar assim, ó, o que eu tenho a ver com seus problemas? Vai cuidar da sua vida. Que na verdade cada um tem que cuidar da sua vida mesmo, né, irmão? Porque quem não cuida da sua vida fica cuidando da vida dos outros. E aí não cuida de si mesmo, aí fica perdendo saúde, fica estressado, fica depressivo, fica ansioso. Por quê? Porque não está focado em você. Aí Elias poderia falar para ela assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim aqui sobre a ordem de Deus, pedi para você, você fez o bolo, Deus te sustentou, estava tudo bem. A Bíblia vai dizer que passou os dias, mas ele não fala nada disso. Porque quem é homem de Deus, ele sempre vai ter uma palavra para uma adversidade da vida. Mesmo que às vezes nós queremos, pastor Wellington, falar para algumas pessoas, falar, não preciso dar sempre uma palavra branda, uma palavra serena. Elias falou assim, me dá o morto. Que tem muita gente que só quer investir em coisas que estão olhando, né, no vivo. Mas você lembra lá que Jesus também, alguém investiu nele quando ele ainda estava morto? José de Arimateia, ele emprestou lá o túmulo dele para Jesus ficar lá 3 dias. Como era só 3 dias, para ele estava suave. Aí Elias fala assim, me dá seu problema aqui. Porque no reino de Deus, pastor, é assim. O seu problema é meu problema também. No reino de Deus é eu amar o meu próximo como eu amo a eu, como eu me amo.
No reino de Deus é assim, o Júlio está passando por uma adversidade, eu preciso estar do lado dele. O pastor Wellington está passando por uma adversidade, eu preciso estar do lado dele. Que reino é esse que um abandona o outro no percurso? Mas Elias falou para ela, olha mulher, eu estou do seu lado, cadê o seu problema? Porque a partir de agora é meu problema também. Vivemos numa comunidade que é necessário isso. Um ajudando o outro, ser próximo do outro. Aí a Bíblia vai dizer que ele pega o menino e sobe para o quarto dele. Quando você pega os problemas da sua vida, o que você tem feito com ele? Você reclama? Você murmura? Você tenta achar o culpado? Você transfere a sua culpa ou você assume a sua autorresponsabilidade? Eu estou pregando para a gente aqui, irmão, que vai sair daqui renovado pelo poder de Deus. Estou pregando para a gente aqui que está caindo algumas adversidades da vida, que achava que era problema do outro, mas está entendendo que é o processo de Deus na sua vida. Ele pegou aquele problema e ele sobe para o quarto, era o quarto da oração. Eu aprendo aqui que todo problema, ser levado para a oração, tem resultado. Quando eu pego o problema e levo para o quarto da oração, eu tenho um resultado. O segredo é orar, o segredo é depender de Deus, o segredo é estar com Ele, o segredo é depender dEle, o segredo é estar junto a Ele. Ele poderia ter orado pelo menino na frente da mulher, mas ela não ia entender, ela já estava com o coração fragilizada. Estava murmurando. E você fica insistindo ainda na frente de murmurador. Sai de cena. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus operar em você. Aí os murmuradores vão ter que olhar e ver o resultado de Deus na sua vida. Espera aí. Mas eu estava esperando que ele fosse caído, eu esperava que ele beijasse a lona. Eu estava esperando que aquele pastor, que aquela pastora, que aquele irmão... Parece que o desejo de algumas pessoas é ver você, quanto pior você, aí tem mais motivo para falar. Ô, você viu lá o irmão lá? O quê? Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, seu infeliz? Só basta falar assim. Você não sabe, está passando por uma luta, Olha, eu acho, não tenho certeza não, que agora tem um negócio de achismo, irmão. Eu acho que foi por causa daquilo lá, viu? Eu acho que foi por causa daquela fala dele, daquela saída dele, daquela troca dele. A Bíblia vai dizer assim, ai daquele que falar que eu falei, sendo que eu não falei. Tem muita gente usando o nome de Deus sem autorização dele. E está nos 10 mandamentos. Quando você toma alguma coisa que não é seu por direito, você está furtando. E quando eu uso o nome de Deus em vão, eu estou furtando. É 2 pecados. Aí ele vai para o quarto, fecha a porta e a mulher fica lá embaixo. Porque o lugar de murmurador é embaixo. Aí quando ele está lá orando, aí sim, ele começa agora a ter um relacionamento com Deus. Deus, o Senhor afligiu essa mulher, porque ela não ia entender a oração dele. Aí quando você estiver no secreto, no seu quarto, se você tem intimidade com Deus, aí você pode se abrir, porque Ele é o seu Pai. Então Ele vai entender a sua fala, o seu jeito. Só que o que me chama atenção aqui, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Elias, quando pede a ressurreição do menino, não tinha precedentes, pastor. Elias não poderia voltar às páginas como se fosse um advogado procurando uma jurisprudência para dizer, existe aqui um precedente nas escrituras. Elias não fala nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém tinha sido ressuscitado até aquele momento. Como é que Elias pede algo sendo que nunca tinha sido feito? Mais próximo disso tinha sido Enoque. Mas Enoque foi transladado, não tinha nenhum relato sobre ressurreição. A primeira ressurreição está aqui. Elias vai pedir algo inédito para o Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus é Deus de coisa inédita.
Meu Deus, irmão, você falou de um jeito aí que nem você creu. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó. Deus é Deus de coisas inéditas. Pois é isso que Ele vai fazer na tua vida. Não aceite menos do que isso. Você nasceu para desfrutar do melhor dessa terra. Deus, Ele falou para Adão, Adão, é o seguinte, camarada, tá vendo aquelas aves lá, elas voam. Tá vendo os animais aqui do mar, aqui eles nadam. O macaco faz macaquice. Mas você é para dominar e para governar a terra. Para de ficar vivendo como um mendigo espiritual e assuma a sua posição de filho. Assuma a sua posição de filho no reino de Deus. Toma postura de homem de Deus. Aleluia. Oh glória. Os discípulos chegam para Cristo. Cristo, o Senhor não sabe o que aconteceu. Os demônios nos sujeitam. As enfermidades saem. E eles estavam felizes, porque em Marcos está escrito isso, que Deus nos deu poder para orar pelos enfermos, eles ser curados, e os demônios serem sujeitos. Mas Jesus olha para eles e fala assim, vocês estão alegres com isso? Como se fosse simplório para Cristo, e é simplório mesmo. Mas Cristo diz para ele, eu quero que vocês se alegram, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Eu preciso falar de novo isso para vocês. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem certeza disso, querido? Você tem certeza disso? Porque naquele dia muitos vão ouvir. O nome dele está... Tem algumas pessoas que lê assim, né, irmão? Molha o dedo, né? Como é que é o nome mesmo, Jesus? Rapaz, tu tem certeza mesmo? Ou quando Jesus, o nome dele está... Tá, Senhor. Tá. Então entra para o gozo do seu Senhor. Foste fiel, e o Senhor o recompensará. Ele enxugará de vossos olhos toda lágrima. Talvez toda dor, toda tristeza, toda amargura que você tem passado ao longo desses dias. Saiba de uma coisa, eu tenho uma palavra de consolo para você aqui. O céu nos espera. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. O céu nos espera. Recomece uma vida com Deus, porque o céu é logo ali. Aleluia. Quem já experimentou o céu tem saudade dele, querido. Você já experimentou Deus? Então você tem saudade do céu. Pastor, mas eu nunca fui para lá. Mas o Espírito de Deus que habita lá, habita em mim. Ele faz a gente se alegrar com Ele. E faz entender as coisas do céu. Pastor Júlio, você sabia que você é um extraterrestre? Não que você é um ET, você é um extraterrestre. Porque nós não somos dessa terra. Nós não somos dessa terra. Nós somos de lá. E a qualquer momento a trombeta pode soar. E Ele nos chamar para a sua glória. Quem está esperando a volta de Cristo, aleluia. Talvez você não ouça algumas pregações falando do arrebatamento, mas nesta noite eu tenho que te dizer, Jesus está voltando, então recomece uma vida de sucesso com Ele, e espere nele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como que pede algo sendo que nunca aconteceu? Uma coisa, irmão, eu pedi para Deus me curar de dor de cabeça. Uma coisa é eu pedir para Deus curar um câncer, Ele já fez. Uma coisa é eu pedir para Deus me dar um carro, já fez na vida de vários testemunhos. Mas será que tem alguma coisa que você pediu para Deus e Ele nunca fez para ninguém? Nem na Bíblia. Será que tem alguma coisa? Porque era exatamente isso que Elias estava fazendo. Ele deita em cima do menino por 3 vezes, não sei porquê.
talvez a ordenança de Deus, mas aí ele pede: Senhor, eu quero que esse menino volte à vida. Aí Deus poderia olhar lá de cima e falar assim: ô Elias, rapaz, você não está meio audacioso não? Porque você fala para não chover, eu não falei nada para você, mas você falou que não ia chover. Eu assinei embaixo, tamo junto. Aí eu te sustentei lá no ribeiro, porque se você ficasse lá, Acabe e Jezabel ia te matar. Aí depois eu falei para a mulher te trazer um bolo, porque todo término de prova, Deus sempre tem um bolo para comemorar com você. Todo término de luta, Deus sempre vai ter um bolo para comemorar com você e te dar parabéns. Você passou por mais uma. Todo término de processo de Deus, de crescimento espiritual, porque a gente nunca perde, a gente só aprende. Então todo processo de Deus, no término dele, Deus está ali, falando para você: não valeu a pena? Olha quão forte, quão grande você está. Aleluia. Tem uma história que diz que Deus falou para um rapaz: olha, eu quero que você empurra essa rocha todos os dias. Empurrar? Aí todo dia o rapaz ia lá e ficava empurrando a rocha, mas ela não saía nem 1 centímetro do lugar. E ele ficou por mais de 1 ano empurrando aquela rocha todos os dias. Um dia ele ficou bravo. Ô Deus, eu preciso conversar com o senhor. Pode falar. O senhor pediu para mim empurrar essa rocha, e todo dia eu empurro ela, mas ela não saiu do lugar, porque eu fiz um risco aqui, ó, e ela não sai do lugar. Então eu vou parar de empurrar. Aí Deus olhou para ele assim: mas eu falei que ela ia sair do lugar? Ou eu falei para você empurrar? Porque é uma diferença entre ela sair do lugar e você empurrar. Olha os seus braços. Quando ele olhou, estava forte. Olha as suas pernas, estavam fortes, porque ele empurrava, então automaticamente colocava força na perna e força no braço. Olha quão forte você está. Tem lutas que você vai passar, que não é pela luta, é por você. É através de você. Porque Deus vai trabalhar em você e depois através de você. Eu me lembro do Vale dos Ossos Secos. Estava tudo misturado. Eu não sei quem misturou, mas eu sei quem colocou no seu lugar. Eu não sei quem espalhou, quem fez essa bagunça que está no mundo, mas eu sei quem vai colocar tudo no seu devido lugar. Eu não sei por onde começou, se foi na China, se foi na Rússia, eu não sei onde foi que começou essa bagunça, mas eu sei que tem um Deus lá no céu, em que nunca se levanta do seu trono admirado com alguma coisa que ele não sabia que ia acontecer. Até porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia de todas as coisas e ele permitiu isso, para que eu e você estivesse num culto como esse, glorificando e agradecendo a ele por tudo quanto nós passamos. Talvez as percas que você teve no ano de 2020 foram irreparáveis. Reedifique e reitero: essa vida é uma vida de grande aventura, a qual ninguém sairá vivo dela. Aí Elias olha para Deus e fala assim: Deus, é o seguinte, ressuscita esse menino. Porque essa mulher, ela me sustentou com um bolo, multiplicou azeite. E agora, Senhor, o menino está morto. E eu estou aqui hospedado na casa dela, e o menino está morto. E ela está me culpando. Aí Deus olha para Elias e fala assim: Elias, você sabe o que você está me pedindo, Elias? Você está me pedindo coisa inédita, Elias. Ninguém nunca pediu, é a primeira ressurreição, Elias, na Bíblia. É a primeira ressurreição que eu vou realizar na vida de alguém. Tu tem certeza disso? Tenho. Então lá vai. Aí quando Elias olha, o menino ressuscita. Talvez os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos estão mortos à sua frente. Mas Deus nesta noite está dizendo para você: é hora de recomeçar. É hora de você olhar para aquilo que não era e começar a ser. É hora de você começar a olhar para aquilo que não deu certo, mas através do recomeço, Deus é Deus de segunda oportunidade. É hora de você olhar para aquilo que já estava enterrado 4 dias, mas vamos remover a pedra e Deus vai trazer à tona o seu milagre, aleluia.
Deus gosta de trabalhar naquilo que para mim e para você é impossível. Você já percebeu isso? É interessante Deus, né? Porque o que é para mim e para você fazer, Ele não vai fazer, querido. Não adianta que Ele não vai fazer. O que é para o ser humano fazer, que está dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua autorresponsabilidade, dentro das suas ações, Ele não vai realizar. Agora, quando se trata de milagre, aí deixa com Ele que Ele vai realizar. Aleluia. Pastor Rodrigo, como que eu olho para o recomeço? Como eu disse, recomeço passado e futuro. Recomeço, percas e ganhos. Recomeço de sabores e esperança. Mas o recomeço é necessário você começar pelos pensamentos. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Paulo está falando sobre isso daí há mais de 2000 anos atrás, irmão. Porque pensamento gera sentimento. E sentimento gera ação. E ação gera resultados. Quer ter novos resultados na sua empresa, no seu casamento, através dos seus filhos? Comece com novos pensamentos. Tem muita gente pensando tanta coisa, tanta besteira da vida e quer ter novos resultados. O segredo é você pensar positivo, produtivo. O segredo do recomeço é você focar. O segredo do recomeço é você ter determinação. O segredo do recomeço é sair da zona de conforto. O segredo do recomeço é você entender que o que passou, passou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó, o que passou, passou. Já foi, não dá mais para você fazer nada, já passou. Sabe o que me chama a atenção? A psicologia moderna vai dizer que o ser humano, ele fala assim, que, nossa, mas se eu voltasse ao tempo eu ia mudar tal coisa. Ah, se eu mudasse no tempo, nossa, eu tinha comprado tal coisa. Não, se eu voltasse no tempo eu tinha falado isso para minha mãe, eu tinha falado isso para o meu pai. E por que você não faz isso no presente, então? Já que você sabe que através do passado, se você voltasse para o passado, que é impossível, você mudava algumas atitudes e ações suas, você, através do recomeço, começa a ter um novo comportamento, porque minis hábitos vai gerar novos resultados na sua vida. Para que você quer voltar no passado? Não tem como mudar, mas você pode mudar o seu presente e depois ter um novo futuro. Eu estou falando para a gente aqui que a partir de hoje, pastor Silas, vai recomeçar. Que a partir de hoje vai entender o processo de Deus, de orar mais, de consagrar mais, de dizimar, de entender o que é ser fiel, de que é ser abundante na vida do seu próximo, de entender que a mesma boca que profetiza não pode amaldiçoar, de entender que o recomeço é necessário para ter uma vida delibada ao Senhor, que o recomeço é necessário entender o processo de Deus, de transformação na minha vida. Eu não sei qual é a alegria que teve naquele quarto. Imagine, o menino ressuscita, e Elias está ali, ele olha para um lado, olha para o outro. O menino ressuscitou. Se alegra com o menino. E aí agora ele pega o menino, porque aquilo que era problema já não é mais, agora é solução. Estava morto, mas quando você pega que aquilo que não tem vida e coloca na mão do Senhor, é igual a visão de Ezequiel, quando ele olhou para o mar morto, a Bíblia fala assim, que quando as águas desaguavam, os peixes começavam a brotar naquele lugar. A visão de Ezequiel, que foi o rio. Senhor, eu não sei nadar. Talvez você está dizendo isso para o Senhor está te convidando a viver um sobrenatural, do recomeço na sua vida, mas você está dizendo assim, mas Senhor, eu não sei nadar. Não, então vem, não Senhor, mas já está aqui, ó. Então agora é comigo, vem cá. Vamos que nós vamos nadar junto nesse sobrenatural, aleluia. Eu estou falando para a gente aqui que confia no sobrenatural de Deus. Eu estou falando para a gente aqui que quer viver um avivamento interno. Eu estou falando para a gente aqui que quer ser o reino de Deus em movimento na terra. Eu estou falando para a gente aqui que está no Salmo de número 125, confiando no Senhor inteiramente. Eu estou falando para a gente aqui que está no capítulo 43, o versículo de número 13, do livro de Isaías, dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem impedirá, aleluia.
estou falando para pessoas aqui que ainda que o mundo esteja em turbulência, tão caos, ele está confiante. Eu estou falando para pessoas aqui que quando as pessoas olham para ele, olham para ela, o seu estereótipo não é a mesma coisa do seu interior. Para não demonstrar as fagulhas e o caos que está o seu coração. Que quando chega num culto como esse, coloca um sorriso no rosto, mas só Deus sabe o que está passando internamente. Eu estou falando para pessoas aqui que tem saudade de tantas outras coisas, mas não tem com quem compartilhar, porque não vai entender. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus está falando assim, ó, estou derramando o bálsamo de Gileade para o novo começo. Deus diz para você nesta noite, estou derramando o bálsamo de Gileade, para que você tenha um novo recomeço na tua vida. O ano se inicia de 2021. E aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Você pode ter certeza. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pastor Rodrigo, mas o senhor não sabe a luta, a prova que eu tenho passado na minha vida. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, ou provação senão humana. E fiel é Deus que não te deixará provar acima do que podeis existir. Antes com a prova dará também o escape para que possais suportar. A sua luta não é maior do que a sua estrutura espiritual. Pare de ficar murmurando e reclamando, Senhor, eu não dou conta. Dá sim. Senhor, eu não consigo. Consegue sim. Porque tem um Deus lá no céu que não te desampara. Eu não sei se eu já falei aqui, mas Deus toca no meu coração. Estou terminando. Eu li num livro que tinha um rapaz e ele teve um sonho. E ele viu um deserto. E nesse deserto ele viu 2 pegadas de pessoas. E ele falou assim, Senhor, de quem são essas pegadas? E Jesus falou para ele assim, uma pegada é minha e uma pegada é sua. E ele, maravilha, Senhor. Passou os dias, ele começou a passar por luta, por prova, por dificuldade. E ele começou a murmurar, Senhor, o Senhor me abandonou. E naquele momento ele teve uma outra visão. E viu o deserto. Só que ele viu uma pegada só. E aí ele falou assim, está vendo? Eu tive certeza que o Senhor me abandonou. Estou andando sozinho. Jesus, de quem são essas pegadas? São minhas. Suas? Como assim, Senhor? Eu estou passando por tanta luta, por tanta prova, por tanta dificuldade. Aonde eu estou então? Você está no meu colo, querido. Essas pegadas são minhas, nós estávamos caminhando junto, mas teve um período do percurso que você não aguentava mais, e você estava pensando em desistir, e eu te coloquei no meu colo, para te trazer para o outro lado, porque Jesus não desampara ninguém, você está no colo do Pai nesta noite. Quem está pronto a viver um recomeço do Senhor? Se coloque de pé, por favor, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Aleluia. Quando ele desce a escada com o menino, ele olha para a mãe e fala assim, ó, tá vendo? Seu filho vive. Agora imagine, aquela mãe vê Elias subir a escada com o menino no colo morto. E agora ele desce com o menino andando na escada, pulando, pastor Wellington, feliz. Porque quando é levado para o quarto da oração, a esperança traz de volta. Quando você coloca as suas dores, quando você coloca os dissabores nas mãos do Senhor, pode ter certeza que Ele cuida de você. A partir de hoje, você venha viver um novo recomeço. Eu quero que você coloque meta, eu quero que você coloque dia, mês e ano, para o seu sonho ser realizado. Quando você chegar na sua casa, pega uma folha de sulfite, querido, e desenhe o seu sonho. Coloca dia, mês e ano, e ore em cima disso, e peça ao Senhor.
Quanto menos você esperar, o Senhor vai realizar exatamente aquilo que deseja o teu coração. Isso é bíblico. Crava na tábua do seu coração. Comece pelo seu pensamento. Pare de ficar cocheando em dois pensamentos. E viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Diga comigo assim, ó, eu quero viver o novo de Deus. Há um recomeço para você. E o recomeço é esse. Estar próximo ao Senhor. O recomeço é esse, é confiar no Senhor. Isso se chama inteligência espiritual. Quando eu tenho inteligência espiritual, QI, QE e QS, que é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é quando eu confio, quando eu espero, é quando eu estou disposto a estar na obra do Senhor, fazendo o desejo de Deus. É quando eu priorizo o reino de Deus, é quando eu priorizo as pessoas e não as coisas, é quando eu amo mais a Deus e as pessoas e não as coisas. Isso é recomeço. Aí não adianta nada você recomeçar e agir as mesmas atitudes que você estava fazendo no passado. Não adianta. Einstein diz sobre isso daí: se as suas ações ou as suas atitudes forem as mesmas, os resultados serão os mesmos, não tem como mudar. Se você planta feijão, amigo, como é que você vai querer colher outra coisa? Não tem sentido um negócio desse. As atitudes precisam ser diferentes. Amém? Oremos. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, sou grato, Senhor Deus, por esta noite abundante na Tua presença. A Tua palavra foi proferida ao Senhor, e que possa ser gravada em cada coração aqui nesta noite. Que possamos recomeçar, ó Pai, um novo tempo. Que possamos, ó Senhor, entender, ó Pai, o Teu processo em nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, sair daqui renovados pelo Teu Espírito Santo e crendo nas promessas que o Senhor fez para nós um dia. Senhor Deus, renova com Teu Espírito Santo e que haja um avivamento, Senhor Deus, em cada pessoa, Pai. Que a Tua graça, unção, possa ser derramada sobre cada um, ó Pai, e que eles possam crer que o Senhor é o Deus imutável, que o Senhor não muda, Senhor Deus, que o Senhor continua sendo o mesmo, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que purifica, o Deus que perdoa pecado, o Deus que levanta o homem do monturo, o Deus que liberta do vício do crack, da cocaína, da droga, o Deus que prospera, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que está aqui, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o ancião de dia, Oriamanabra suidecanta ragachai. A presença dEle está aqui, aleluia. Aqueles que crerem, aplaudam o nome do Senhor, em nome de Jesus.